Bem, o pessoal sempre está conversando comigo aí sobre a questão de atuar lá no Tribunal do Júri, e a gente hoje vai estar conversando com vocês a respeito, né, da oratória, né, da ideia que a gente tem e o que a gente precisa fazer para conseguir ter êxito naquilo que você está se propondo a fazer, principalmente lá no Tribunal do Júri, em que a gente sabe que é comum as pessoas ficarem estressadas, nervosas, cansadas e por aí vai, mas a verdade é que a gente tem que se preocupar muito com esse momento quando a gente vai fazer a nossa sustentação oral. Então, lá no plenário do Tribunal do Júri, a gente sabe que tudo é feito de forma oral, dinâmica, mas num determinado momento o Ministério Público vai ter a palavra para fazer a sua sustentação oral. Depois essa palavra vai passar para a defesa fazer sustentação oral, podendo ter réplica e tréplica. Então a gente está falando aí que provavelmente cada um, tanto o MP quanto a defesa, terão em regra mais ou menos aí 2 horas e meia, né, para falar, levando em consideração 1 hora e meia do tempo normal, mais 1 hora de réplica ou tréplica, se for o caso. Veja que nós estamos falando que nós precisamos, né, nos comunicarmos com os jurados, apresentando algo para eles, principalmente com o objetivo de alcançar a absolvição do réu. Pessoal, a gente já entra no Tribunal do Júri com uma desvantagem muito grande em relação ao Ministério Público. Tá? Por quê? Porque existe aquela crença ainda, né, que o promotor de justiça é a pessoa mais justa, a pessoa que, né, de um caráter assim, ilibado, que nunca falhou, nunca errou, né? E a gente sabe que isso não funciona assim. Mas as pessoas têm essa visão, acabam já sendo um tanto quanto sugestionadas a acompanhar aquilo que o promotor está propondo, os seus argumentos, está requerendo. Então, se ele está requerendo uma condenação, em regras, já vão com pensamento de condenação, os jurados. Se o promotor às vezes pede uma absolvição, é quase 100% deles absolverem, a gente já entra com esse problema. Um outro problema que a gente percebe, né, é que o próprio Ministério Público, pelo poder aquisitivo que tem, né, financeiro, é, de todo o equipamento que eles possuem, humano, tecnológico e por aí vai, a gente já vai vendo que os réus têm suas dificuldades, porque às vezes não tem dinheiro para pagar uma boa perícia, enfim, tem uma série de desvantagens. Então, a defesa já entra assim, né, com a partida já 2-0 lá para o Ministério Público, uma série de fatores. Levando ainda em consideração a própria parcialidade do juiz, sempre em regra junto lá com o promotor. Isso é o que a gente vê isso na realidade, né? É bonito no papel falar do princípio da imparcialidade. Muitos magistrados às vezes estão aí lecionando, né? Dando palestra, falando sobre imparcialidade, sobre o tribunal de júri, que o juiz deve ficar afastado do promotor, e na prática a gente não vê nada disso. Muito se fala, pouco se age de acordo com a fala, completamente diferente. Mas isso é a realidade e isso a gente tem que enfrentar. E você, advogado, primeira coisa que você vai ter que ter, ou defesa, a primeira coisa que vocês vão ter que ter em mente é: primeiro, eu vou falar e eu preciso ser ouvido. Segundo, essa minha fala tem que ser entendida pelos jurados. E terceiro, esse entendimento tem que convencer. Então, nós temos essas 3 preocupações na nossa oratória. Então, não é simplesmente chegar lá e sair falando, e tá tudo certo. Não, tem toda uma lógica nessa história toda. Por isso que a oratória, né, ela vem acompanhada com a argumentação jurídica, com a lógica jurídica, e que vai perfazer, vai se juntar com a sua oratória para tentar alcançar o melhor resultado possível. Então, não é fácil, gente, não é fácil realmente, mas também não é nada impossível. Você precisa se preparar
E o meu objetivo hoje aqui é trazer algumas informações importantes para você, para que você possa, né, começar a se debruçar sobre isso, sobre esse tema de oratória, que é importante, e não pode deixar de abrir mão, né, de leituras sobre argumentação jurídica, né, sobre como você deve se comportar, o corpo, né, como você vai agir, a tonalidade de voz, alta, baixa, segura ou não. Tudo isso você vai ter que encontrar, né, essa performance para ter o melhor resultado possível. E é em razão disso que eu trouxe essa aula hoje aqui para a gente estar conversando sobre isso aqui. Esse material vai estar disponível para vocês depois de lerem com calma e tudo mais. Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, Comunidade Júri no Ar. Tá? Nós temos também aí os nossos cursos na Hotmart, na QIFI, inclusive com uma assinatura mensal, que você paga um valor de R$19,90 por mês. Tem acesso a uma série de informações lá. Então, vamos lá. A arte de convencer, estratégia de oratória eficaz no tribunal do júri, tá bom? Pilares, né, da oratória no tribunal do júri. Eu vejo muitas pessoas, às vezes, ir para o tribunal do júri e tem um problema sério, né? Falam um monte de coisa, atropelam e, às vezes, o próprio jurado está cansado e não quer te ouvir. E você fala algo em que a pessoa não quer te ouvir, você vai ter que ter o trabalho dobrado, que você vai ter que chamar a atenção dela, conquistar ela para isso, e é muito complicado. Além de você ter que lutar para ser ouvido, né? Você tem que lutar para que você seja entendido naquilo que você está falando, porque senão vai ser alguém ouvindo você sem entender e, consequentemente, o resultado vai ser desfavorável ao que você pretende. E além de ser entendido, tem que ter credibilidade. Então você tem que passar credibilidade. Por quê? Porque o promotor já, como eu falei anteriormente, ele já chega com, né, a tarja, né, da soberania, né, de que está defendendo a população, de que é justo e por aí vai. Então, lembre-se, você precisa ser ouvido, você precisa ser entendido e você precisa convencer pelo menos 4 jurados para você obter o resultado que você quer. E isso não é fácil, como a gente vai ver, mas também não é nada impossível, né? Se você conseguir colocar em prática o que a gente vai estar debatendo aqui, se aprofundar mais, né, sobre todos esses temas, certamente você vai ter êxito, ou pelo menos não se tem garantia nenhuma de se ganhar algum júri, se é que se pode se falar em ganhar, mas pelo menos você vai ter a tranquilidade de que realizou um trabalho bem feito, ok? Então, fazer-se ser ouvido, né? Quando aplicar, né? Gente, desde os primeiros segundos da sustentação oral até o encerramento, né? Então você vai ter que buscar alguma forma do momento em que você começa a verbalizar alguma coisa no plenário, e aí depois você vai se dirigir aos jurados, que eles possam efetivamente estar ouvindo você e não ouvindo ou escutando um ruído, um barulho que eles não estão entendendo. Então, você precisa fazer com que eles te ouçam. Prestem atenção naquilo que você está falando, tá? Porque somente olhar para você não significa que ele está te ouvindo. Então, você vai ter que ter as técnicas necessárias para fazer com que aquele jurado ele esteja olhando para você, ele esteja atento ao que você está falando, ele esteja realmente te ouvindo, né? Você pode criar uma abertura impactante, né? Você pode utilizar uma história cativante, você pode fazer uma citação, por exemplo, da Bíblia, de uma passagem, se for o caso, com cuidado. Por quê? Porque tem pessoas que têm religiões diferentes e você tem que ter esse cuidado. Você pode fazer uma leitura de um livro, uma citação de um livro que você acha importante, uma citação, uma leitura de uma reportagem que você acha importante. Então você faz uma abertura, né, impactante, tentando impactar os jurados, né, com a sua oratória em busca
para que você possa ser pelo menos ouvido inicialmente, tá? Variedade vocal, né? Alteração no tom, no ritmo, no volume de voz. Não podemos estar lá no plenário do júri falando com a mesma tonalidade, com o mesmo ritmo e com o mesmo volume de voz. Tem horas que eu vou fazer isso, tem horas que eu vou aumentar o tom de voz, porque eu vou dar ênfase a algum fato para chamar a atenção dos jurados. Tem hora que eu vou baixar o tom de voz e vou demonstrar, talvez, que os jurados tenham que ter piedade, pena, compaixão, se colocar no lugar do réu. Então, tudo isso vai fazer com que você tenha essa variação já caminhando para os jurados te ouvirem. Tá? Então, não posso ficar num ritmo só, porque senão vai ficar aparecendo, vai ficar monótono, vai ficar cansativo, vai dar sono nos jurados e mais. Vai ficar uma coisa muito robotizada, né? E aí o júri vai imaginar o quê? Que você decorou aquilo, que aquilo ali é falado, né, como uma decoreba, que você não tem esse sentimento. Isso vai ter problema para o jurado entender e mais para o jurado dar credibilidade no que você está falando, ok? Então, fazer-se ser ouvido, você vai buscar desde o início, né, impactar os jurados, ter cuidado com a variedade vocal, para que você não, logo de início, não seja jogado de escanteio, tá? Fazer-se ser entendido, né, quando aplicar, né, durante toda a apresentação. Você não pode, em momento algum, achar que começou bem e tá tudo certo e como se aquilo fosse ficar daquele jeito. Não, você tem que estar atento a manter-se bem para ser entendido desde o início até o fim da sua fala, tá? Isso tem que acontecer. Até porque o final da sua oratória é extremamente importante, né? Porque você vai fazer um fechamento e aí vai vir aquela ideia de tonalidade de voz, de ritmo, respiração e por aí vai. Então, o foco é, tô conseguindo me fazer ser ouvido pelos jurados? Eu estou conseguindo fazer com que esses jurados me entendam? Ah, tô. Então, tem que continuar nesse ritmo, porque lá na frente, além desses dois, eu tenho que me preocupar em saber se eles estão, além de ouvir e entender, eles estão me dando credibilidade, estão acreditando naquilo que eu estou falando, para que eu possa ter o resultado positivo, tá? Linguagem simples, pessoal, não precisa ficar utilizando uma linguagem, né, robuscada, pesado, né, um vocabulário em que o júri não entenda, e aí isso vai gerar ruído na sua fala, na sua comunicação, e o júri já está cansado, ele não vai querer ter foco, preocupação em entender aquela palavra difícil que você usou pensando em impactá-los. Não. Lembre-se, são pessoas do povo, ali tem uma variedade de pessoas com crenças, escolaridades, dogmas, princípios, costumes diversos que você não conhece. Então, procure uma linguagem simples, claro, formal, mas que seja entendível para eles, sem que eles façam muito esforço para entender o que você está falando, tá? Porque senão eles não vão, com certeza, entender o que você falou, não vão fazer força para entender o que você falou, vão te achar chato, arrogante, e isso vai criar aí uma antipatia muito grande e vai fazer com que você perca lá a atenção que você conquistou anteriormente e muito provavelmente vai perder a credibilidade. Estrutura clara, né? Divida sua apresentação, né, em segmentos lógicos. Isso aqui nada mais é do que uma lógica jurídica, uma lógica de argumentação, ou seja, tem que ter início, meio e fim. Lembrando que você tem que respeitar isso, porque se você começar do final vai dar problema, né? E se começar do meio vai dar problema, e se começar do início e pular logo para o final vai dar problema. Então você tem que ter um início, que é a apresentação, depois você vai ter lá o meio, né, dessa história toda, que é a demonstração dos fatos, e lá no final você vai finalizar, provavelmente requerendo a absolvição do seu cliente.
Eu falo provavelmente porque de repente é um caso que você não vai pedir absolvição direta, porque não tem como, mas você vai pedir diminuição de pena, seja lá o que for. Então, a estrutura tem que ser clara para os jurados. Os jurados têm que acompanhar o seu raciocínio. E o seu raciocínio vai ser apresentado através do quê? Da sua oratória, tá? Então, se eu tenho um início, um meio e fim, eu estou mostrando para os jurados que eu tenho uma lógica, né, de apresentar aquilo, de mantê-los, né, atentos, confortáveis e com credibilidade da minha fala, tá? Analogias e metáforas, né? Usar comparações familiares pode tornar conceitos jurídicos complexos mais acessíveis, né? Por exemplo, comparar o ônus da prova, né, com o bônus que a pessoa pode ter. Enfim, você pode muito bem utilizar analogias quando você, por exemplo, utilizar uma palavra que de repente é um tanto quanto fora do conhecimento deles, mas você faz uma analogia a um fato qualquer, a uma situação qualquer, esclarecendo o que aquilo representa do que você falou. Aí sim, mas em regra, você vai procurar manter uma linguagem acessível para que eles possam entender claramente, sem muito esforço, porque eles já estão cansados, já ouviram o promotor falar 1h30, agora vai ouvir você, de repente o julgamento já está 12, 13, 14, 15 horas rodando lá, e está todo mundo cansado. Fazer-se ter credibilidade. Isso é extremamente importante, né? Não adianta eu simplesmente, né, conseguir me fazer ser ouvido, me fazer ser entendido, mas não conseguir passar credibilidade. Ou seja, é aquela pessoa que tem uma boa conversa, mas não gera credibilidade. E aí os jurados, né, vão falar assim, tá, ele está falando isso tudo, está tentando me enganar, está tentando me dar uma volta, está tentando de alguma forma, né, tirar a minha atenção do foco. E a pior coisa que tem é você não ter essa credibilidade, porque aí certamente os jurados podem ter te ouvido, podem ter até entendido o que você falou e até entendeu que você estava tentando, né, enrolá-los, porque você não apresentou credibilidade, e aí o resultado final vai ser um fracasso, vai ser uma condenação. Então, tentar ter credibilidade é extremamente importante nessa caminhada. Então, evidências sólidas, né? Apresente provas e testemunhos confiáveis de forma clara e convincente, né? Por exemplo, né, como comprovado pela análise forense, o DNA encontrado na cena do crime, a testemunha X falou isso, o documento Y mostra aquilo, a filmagem Z está mostrando aquilo. Então, são coisas que você está mostrando que os seus argumentos estão pautados na credibilidade daquelas provas e, portanto, eles vão acreditar no que você está falando. Se você está falando uma coisa que não consegue provar, você não vai ter crédito, ninguém vai acreditar nisso, tá? Ali ninguém está de bobeira, o pessoal está ali realmente trabalhando, prestando atenção nas coisas e até cansados, né? Postura e comportamento, né? Manter uma postura profissional com linguagem corporal, transmita confiança e respeito. Então, não é para estar falando cabeça baixa, não é para estar falando distante dos jurados, parado, braço cruzado, perna cruzada. Não, se movimente, ande pelo plenário, se aproxime dos jurados, só não seja arrogante, ok? Olhe nos olhos dos jurados, tá? Mostre que você tem um comportamento, uma postura confiante sem ser arrogante, né? Que você transmite confiança para eles e, portanto, vai gerar credibilidade naquilo que você está falando e aí as coisas vão fluir melhor, tá? Consistência e honestidade, né? Admitir pontos fracos do caso. Então, se você mostrar para os jurados, né, que o que você está falando tem consistência e mostrando até que às vezes houve algum tipo de erro do réu, né, por alguma situação qualquer, isso gera credibilidade, porque eles vão ver que você não está só tentando fazer do réu o maior anjo possível, por mais que ele até seja, às vezes ele é totalmente inocente, né? E aí você, se for o caso, de mostrar, né, alguma falha, até do próprio réu, mas que não o comprometa para uma condenação, então você tem que ter essa habilidade, gente, de ter evidências sólidas, ter uma postura e um comportamento seguro e ter consistência e honestidade naquilo que você está propondo para o que os jurados possam entender e mais dar credibilidade, ok? Vejam que tudo isso, gente,
Tá tudo muito interligado, né? Por isso que eu falei lá quando nós iniciamos. Nós falamos em oratória, as pessoas acham que oratória é só falar, ter um vocabulário bonito, né? E não é, a gente precisa ter sim a lógica jurídica, a argumentação jurídica, tem que ter início, meio e fim, tem que saber trabalhar isso, porque senão não vai conseguir ter êxito no que você quer, tá? Preparação da apresentação. Então, como é que eu faço isso, Zé Carlos? Simples, você vai se preparar, você vai treinar na sua casa, no seu escritório, de frente para o espelho, vai pegar um relógio, vai cronometrar o tempo que você tem de fala, vai utilizar treinamento mesmo, né? Com o processo, vai ler, enfim, você precisa fazer isso, tá ok? Para que você não tenha problema nenhum na hora do momento real ali, né? Então faça uma pesquisa detalhada sobre o caso. Você é a única pessoa que necessariamente, pelo menos esse é o meu entendimento, precisa saber tudo sobre o processo, onde está cada depoimento, cada foto, cada prova, conhecer esse processo muito bem, de folha a folha, para você fazer com que as palavras brotem, né, na sua fala e que isso surta efeitos positivos para você. Ensaios práticos, eu acabei de falar, faça ensaios no seu escritório, na sua casa, pegue o seu colega advogado, olha, vê o que você acha, como que eu tô, vê se eu tô gaguejando, vê se eu errei, vê se eu tô sendo um prolixo, vê se eu tô sendo arrogante, vê se eu tô, minha postura não tá boa, vê se, se eu tô fazendo a entonação da voz de forma correta. Enfim, peça ajuda para ser avaliado, a sua equipe pode te ajudar nisso, tá? Não tenha esse tipo de vergonha, não tenha esse tipo de preconceito de achar que vai chegar lá e vai fazer as coisas de improviso. Não dá para fazer de improviso, tá, gente? Não dá. Durante a apresentação, né, você tem que ter estratégia, né, interação com o público, né, descrição, uso de recursos visuais. Então, essa estratégia aqui, interação com o público, você precisa ter uma interação com os jurados. E essa interação, gente, não é de amizade, mas sim de confiabilidade, de segurança, de honestidade, né? De postura na sua colocação, né? De que você tá fazendo. Então, é necessário que você faça isso. Não tem como fugir disso, tá bom? Uso de recursos visuais, você pode usar um data show, né? Pode usar é, o seu notebook, cenas do crime, enfim, isso você pode também e deve, se for o caso, tá? Pós-apresentação, né? Pós-apresentação é quase quando você já estiver finalizando a sua fala lá perante os jurados, né? Então, avaliar com eficácia toda a sua apresentação enquanto você já está falando, você está se encaminhando para o final, por exemplo. Leve os jurados a fazer uma reflexão de tudo aquilo que você falou e do que eles vão decidir, e pode até colocar exemplos para eles de alguns casos parecidos com aquele que teve um desfecho favorável ao seu cliente. E aí você vai fazer com que ele tenha reflexão, tá? Casos de defesa criminal, tá? Você pode sim levar em consideração sempre o contexto de ser ouvido, ser entendido, ter a credibilidade, como eu falei. Lembre-se, né, que e eu até coloquei um exemplo aqui, né, um caso de acusação de homicídio, o outro foi de roubo, né? Como você pode atuar, por exemplo, o contexto, eu coloquei aqui, ó, um promotor busca conhecer, né, um réu, é, condenar um réu por homicídio premeditado. Então, um homicídio doloso, né? Por isso que ele está lá no júri. 2, ser ouvido, comece, né, com uma descrição vívida do caso, né? Procure ser entendido, presente nessa sequência dos eventos que aconteceram lá, se for o caso, e apresente sua credibilidade na forma que você está falando. Então veja que eu estou trazendo exemplos aqui para você, para que você possa lá ter um parâmetro, né? Ah, Zé Carlos, isso é uma regra? Eu, sinceramente, eu não vou falar que é uma regra. Uma regra no sentido de regra fechada, né, gente? Mas é uma regra. A gente não pode sair falando. É, e aí, o que acontece com isso? Não, eu tenho que ter, como eu falei, técnicas. Por isso que a gente está fazendo essa aula aqui. Mas você pode fazer os seus improvisos de acordo com
sua condição, de acordo com a sua habilidade, de acordo com a sua necessidade e de acordo com o caso no momento oportuno. Mas isso é um parâmetro que você deve ter muita atenção e levar muito em consideração o que a gente está falando. Rever tudo isso é muito importante, por isso que eu estou disponibilizando material para vocês. Conclusão, né? A oratória é uma arte, temos pilares fundamentais e temos essa aplicação prática. É uma arte que necessita ser aplicada com técnica e precisa sempre ser apurada, né? Melhorada a cada vez mais que você vai fazer lá a sua sustentação oral, tá? Isso não tem como mudar. Eu até acredito que tem pessoas que têm um dom da oratória e aí eles vão aperfeiçoando. Ah, Zé Carlos, eu não tenho esse dom da oratória. Então você vai aprender a ter esse dom. Você vai criar esse dom dentro de você vai treinar, você vai estudar, vai ler o que a gente está fazendo aqui e você vai conseguir chegar com qualidade. Porque também tem gente que acha que tem dom, e tem o dom, mas se torna tão segura que acaba escorregando e não fazendo o papel bem feito e acaba se prejudicando. Então, gente, isso aqui é para ter humildade, mas seriedade e coragem, né? Não é para ficar lá de bobeira achando que você é o bambambam, que ninguém ali é bobo, tá? Promotor não é bobo, juiz não é bobo, você não é bobo, jurado não é bobo, ninguém ali tá de bobeira. Ali é um ambiente sério, um ambiente que está se decidindo o julgamento, vidas talvez já se foram, morreram, pessoas sendo julgadas podendo ser condenadas, então a coisa ali é muito séria, né? Então você está lidando com uma responsabilidade muito grande. Então, mantenha-se extremamente preparado. Aqui eu coloquei para vocês, como já tinha falado, né, uma história cativante, estatísticas surpreendentes, você pode fazer as citações, como eu falei anteriormente, tá? Variedade vocal, lembre-se, temos que ter tom, ritmo, volume, linguagem simples, evitar jargões. Esses jargões às vezes são problemas, tá? Explicar os termos técnicos que você vai utilizar. E o público, lembre-se que é diverso. Tem pessoas ali com classes diferentes em todos os sentidos que você possa imaginar, tá? Então, estrutura clara, né? Tem que ser segmentos lógicos, transições suaves, com exemplos. E aqui você tem ainda as nossas aulas aí que você pode assistir lá no nosso canal Comunidade Júri no Ar. Tá? Tem outras aulas lá sobre oratória, né, que você pode acessar aí diretamente. Nós temos os nossos cursos também, tá? Lá na Hotmart e na Kiwify. Você pode acessar lá, tem cursos lá sobre isso, sobre direito penal, sobre tribunal do júri. E, enfim, o que você precisa fazer? O que eu falo com os alunos, que a gente treina muito lá, trabalha com isso. Não tem como fugir dessa regra que a gente está conversando aqui não, tá, gente? Essa é a tua regra base, é teu parâmetro. Você pode tentar inventar, num bom sentido, algumas coisas, incrementar, mas não foge disso, porque senão você vai realmente passar por problemas, tá? Então, estar super preparado é de extrema importância para você ter êxito nisso tudo que a gente está conversando aqui. Pessoal, logo a gente vai estar aí retornando com outras aulas, outras matérias a serem discutidas, porque o direito é muito dinâmico, ainda mais o Tribunal do Júri. Você tem aí a nossa comunidade Júri no Ar, se inscreva aí, tá? Para você ter conhecimento, melhorar o seu conhecimento, aumentar seu conhecimento, estar atualizado. Se esse assunto faz sentido para você, te interessa, você pode ter certeza que aqui no canal tem muita informação sobre direito penal, processo penal e tribunal do júri, ok? E os nossos cursos estão lá também disponíveis para vocês. Nossas redes sociais vocês localizam facilmente aí na descrição do vídeo, da aula. Em todos os locais você consegue localizar a gente aí, tá? Esse material também vai estar disponível para vocês. Espero que vocês possam refletir sobre esse assunto e jamais deixem de atuar num plenário do Tribunal do Júri sob a alegação de que está nervoso, né? Enfim, isso é comum, isso você vai pegando experiência com o tempo, mas o mais importante disso tudo é você estar realmente preparado, ok?
Bons estudos para vocês. Grande abraço aí. Se inscreva no nosso canal, Comunidade Júri no Ar.